Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para vocês no canal, que é um vídeo do professor Molion, numa palestra que ele fez, que está sendo dividido em duas partes, tá certo? E é uma palestra muito legal, espero que vocês curtam. E claro, né, do professor Molion a gente tem que ouvir porque é respeitoso, né? O cara sabe muito, ele é uma das pessoas que eu admiro e aprendo muito com ele, tá certo? Bom, então, se você, claro, né, não for inscrito, inscreve-se no canal, aperte a sinetinha para receber as notificações e depois, né, deixe seu like e seu comentário, ok? Até a próxima, muito obrigado! Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês e eu agradeço a comissão organizadora por me convidar, porque eu tenho uma posição totalmente contrária a essa que aparece na mídia. Vocês têm ouvido falar muito sobre aquecimento global, e como o secretário mencionou, seria de responsabilidade do ser humano, das suas atividades agropecuárias e da geração de energia, queimando petróleo e carvão mineral e liberando um carbono para a atmosfera nos dias de hoje, que tinha sido retirado do sistema há milhões de anos atrás. Eu vou mostrar para vocês que tudo que está aí é mentira. Que o aquecimento que ocorreu entre 1976 e 1998, e parou aí, foi natural. E que o homem não tem a capacidade de interferir no clima global. Na segunda parte, nós vamos mostrar que todo esse terrorismo, degelo de calota polar, aumento de nível do mar, aumento de catástrofes, na realidade sempre existiram e não é privilégio nosso agora, mas vocês vão ver dados passados que mostram que esses degelos e catástrofes ou chuvas intensas ou secas sempre ocorreram. E, finalmente, vou colocar rapidamente para vocês as perspectivas para os próximos 20 anos, até o ano 2030, 2032, e vou tentar convencer o secretário de que a garoa era natural e que São Paulo volta a ser de novo a terra da garoa, a partir de agora, desse resfriamento que está ocorrendo. Então, na realidade, vocês vão ver que não está ocorrendo mais um aquecimento e que agora reverteu, e esses próximos 20 anos nós vamos ter um resfriamento global. Tudo que está sendo utilizado aqui vai ser dados observados e não modelos. Muito bem. É importante que vocês saibam que nos 4,5 bilhões de anos de existência do planeta Terra, o clima sempre foi variável, naturalmente variável. Aliás, eu costumo dizer que a maior constância do clima é ser variável. Essa é a grande característica que o clima tem. Os termômetros, eles passaram a existir a partir de Galileu, no século XVI. Então, para tentar reconstituir o clima passado, para entender melhor o que vai acontecer no futuro, os climatologistas lançam mão de testemunhos. Pode ser anéis de crescimento de árvores, sedimentos de fundo de lago, por exemplo, e atualmente o mais badalado, vamos dizer assim, são os cilindros de gelo
das estações do Ártico e da Antártica. Você vai para uma região que tem uma capa de gelo espessa, por exemplo, no caso da estação de Vostok, a espessura do gelo, 3.600 metros de espessura. Pega uma broca oca, vai perfurando, vai retirando os cilindros, até chegar no fundo dessa camada. Vocês percebem, então, que no gelo ficam aprisionadas bolhas de ar quando o gelo se formou há centenas, milhares de anos atrás. Então, retiram-se essas bolhas, faz a análise química daquele ar para saber quanto CO2 tinha, quanto metano tinha, etc, etc. Com isso, nesse caso de Vostok, conseguiram reconstituir o clima de 420 mil anos atrás. Mas notem, isso é qualitativo, embora alguns pesquisadores cheguem a se entusiasmar e calcular a variação da temperatura no 10º de grau. Não faz sentido isso. Mas qualitativamente, vocês veem nessa figura os últimos 420 mil anos, com os dados de Vostok na Antártica. Aqui no eixo à direita tem a variação da temperatura, o 0 é a média da temperatura atual, e o traço em preto é a variação da temperatura do passado até o presente. O traço em azul em cima é a variação da concentração de CO2 entre, nesse caso, 200 e 200 partes por milhão, mas quero alertá-los que na semana passada já passou de 400 partes por milhão, que em princípio então não teria chegado a essas concentrações no passado. Nós vemos várias coisas aqui, por exemplo, entre um pico de temperatura de 130 mil anos atrás contra um mínimo de temperatura, nesse retângulo nós temos uma era glacial. As eras glaciais são resultantes da modificação dos parâmetros orbitais da Terra, os parâmetros astronômicos. No último milhão, cada era glacial dura da ordem de 100 mil anos. No último milhão de anos, nós temos registros geológicos que mostram que a Terra passou por 9 glaciações. Ora, 9 glaciações, em média, cada uma 100 mil anos, 9 vezes 100 mil dá 900 mil, que em 1 milhão significa que 90% do tempo esse planeta é mais frio do que agora. E, intercalando as eras glaciais, nós temos períodos mais quentes. Como esse é o interglacial que nós estamos vivendo, e temos interglaciais há 130 mil anos atrás, 240 mil anos atrás, 320 mil anos atrás. Então foram períodos mais quentes. E notem que esses interglaciais passados, de acordo com esse estudo publicado na revista Nature, em 2009, suas temperaturas estiveram de 6 a 10 graus superiores às atuais. Qual era o CO2 que o homem colocava na atmosfera há 130 mil, 240 mil, 340 mil anos atrás? Certamente, no máximo, um churrasquinho que ele estivesse fazendo de uma caça, mas não a ponto de elevar a temperatura 6 a 10 graus superiores ao interglacial atual que nós estamos vivendo. Outra coisa muito interessante que vocês percebem nessa figura, notem, aparentemente a curva azul, que é a concentração de CO2, ela segue de perto a curva preta, que é a temperatura. Só que se você fizer uma correlação estatística, você vai perceber que a temperatura sobe antes do CO2, e não o contrário. Não é o CO2 que sobe, que aquece o globo terrestre e a temperatura sobe depois. Não. Na correlação estatística dessa série,
mostra claramente que a temperatura sobe entre 800 e 1000 anos antes do CO2, e o CO2 segue a temperatura. Outra coisa importante, uma vez que chegou no máximo, no último interglacial, há 130 mil anos atrás, o CO2 logo depois chegou ao máximo também. Aí a temperatura começou a decrescer até atingir um mínimo da era glacial há 15 mil anos atrás, e o CO2 também decresceu. Para onde foi esse CO2? Se ele já estava num pico, por que ele não continuou no pico? Por que nas outras eras glaciais a gente também vê esse decréscimo? Para onde foi o CO2? Fugiu para o espaço? Foi absorvido pela vegetação? Não pode, porque na era glacial a vegetação diminui. O CO2 foi para os oceanos. Os oceanos absorveram esse CO2 à medida que a sua temperatura decresceu. E isso é um fato tão comum, um princípio físico tão comum na vida de vocês, que vocês nem percebem ele. No dia a dia. Exemplo, as bebidas gasosas. Muita gente prefere, por causa da lei seca agora, tomar refrigerante. Eu ainda prefiro cerveja. Então, quando você vai para o boteco, que o garçom chega e você ouve aquele ploc, você já devia ficar com a consciência pesada, porque você está liberando CO2 e contribuindo para o aquecimento global. Aí coloca-se a cerveja no copo e você percebe aquelas bolinhas subindo. O que é aquilo? Gás carbônico. Mas se a cerveja não é bebida e fica ali, num cantinho, o líquido vai começar a sua temperatura vai subir até se igualar com o ambiente. De repente você olha, não tem mais bolinhas na cerveja. A cerveja ficou choca. O que foi que aconteceu? O líquido, ao se aquecer, expulsou o gás que estava em solução. Ou seja, a solubilidade de um gás num líquido é inversamente proporcional à sua temperatura. Quanto mais quente estiver, menos gás ele retém. Quanto mais frio ele estiver, mais gás ele retém. Então, transfiram o princípio da cerveja choca para 71% de oceanos que cobrem a superfície terrestre. Quando numa era glacial os oceanos se esfriam, eles retiram o gás carbônico da atmosfera. Fica mais gás carbônico em solução no oceano. Quando termina uma era glacial, e que repentinamente em termos de geológicos, né? Pode levar 5 mil anos, a temperatura sobe, aí logo depois o CO2 sobe também. Porque os oceanos se aquecendo liberam aquele CO2 que eles tinham absorvido. Então, o grande controlador do CO2 na atmosfera não é o homem. São os oceanos, como nós vamos ver os números daqui a pouco. Nos últimos 10 mil anos, 10 mil anos é o chamado Holoceno, esse período quente interglacial que nós estamos vivendo. E que é um tempo minúsculo, se eu levar em consideração que o planeta tem 4,5 bilhões de anos de existência. Mas toda a humanidade, tudo que nós conhecemos das nossas civilizações, estão contidas nesses últimos 10 mil anos. Assírios, babilônios, amoritas, egípcios, gregos, romanos, até a chegada nossa nos tempos atuais.
Cilindros de gelo também, agora da Groenlândia. Notem, temos pelo menos 4 períodos que tiveram predominantemente quentes, como o ótimo do Holoceno, há 8.000, 7.000 anos atrás, o Minuano quente, há cerca de 3.500 anos atrás. Minuano é a civilização que viveu na ilha de Creta, no Mediterrâneo, e que deu origem à Era do Bronze. O período romano quente, de 500 a.C. até mais ou menos 300 depois de Cristo, que permitiu aos romanos dominarem toda a Europa e o Oriente Médio durante quase 800 anos. Estava quente, chovia, a agricultura era farta e os povos que eram dominados nem queriam brigar porque estava todo mundo de barriga cheia. Então não precisava brigar. O período medieval quente, entre 900 depois de Cristo e 1250, deu origem ao Renascimento. Todas as grandes catedrais europeias começaram a ser construídas nesse período. Notre Dame de Paris é de 1100 depois de Cristo. Por quê? Novamente, a agricultura era farta, tinha muito dinheiro, aí sobrava dinheiro até para louvar a Deus, construindo as grandes catedrais. Depois passou-se por um período frio, que foi chamado de Pequena Era Glacial. Para vocês terem uma ideia, foi entre aproximadamente 1350 e, na minha opinião, até o início do século XX. Foi o período de frustrações de safra. A população estava faminta, não tinha o que comer. Resultado, organismos debilitados permitiram que pestes como a peste negra, por exemplo, segundo os dados históricos, tivessem dizimado cerca de 70 milhões de pessoas ao longo desses 600 anos. Período de grandes distúrbios sociais, porque o povo estava com fome. E revoluções ocorreram nesse período. A mais famosa é a Revolução Francesa de 1789, que depois desencadeou uma série de revoluções entre outros países. Por exemplo, na América do Sul, todos os países proclamaram a sua independência a partir do início do século XIX. Colômbia, Venezuela, Chile e o próprio Brasil, em 1822, proclamou a sua independência em decorrência desse período mais frio que causou grandes distúrbios sociais na Europa. E vejam que a temperatura ainda não recuperou os valores altos que tinha antes. E a linha verde é a linha da tendência que mostra que está esfriando a longo prazo. Quer dizer isso? Quer dizer que a última era glacial, de acordo com os geólogos, terminou há 15 mil anos atrás. Cada interglacial dura da ordem de 10 a 12 mil anos. Portanto, é possível que a gente já esteja entrando numa nova era glacial, mas não é para ninguém perder o sono, porque vai chegar a 8, 10 graus abaixo do que está hoje, só daqui uns 100 mil anos. Então, quando chegar o tempo, quem estiver vivo, que resolva, né? Nos últimos 130 anos, nós já temos dados de termômetro. E eu gosto de mostrar isso ao Ártico, porque o Ártico está sempre em questão, está sempre na mídia. Notem, isso são dados de temperatura, fonte dos dados, Universidade de East Anglia, Unidade de Pesquisa do Clima, Climate Research Unit, comandada pelo Dr. Phil Jones. São 8 estações, a média de 8 estações entre 1880 e 2004. Notem, com o CO2 menor do que 300 ppm, entre 1920 e 1940, houve um salto de mais de 4 graus na temperatura do Ártico. A concentração de CO2 estava baixa. Como é que eu vou explicar isso com o aumento de CO2? Quanto CO2 o homem colocava na atmosfera nesse período? Muito pouco.
Dados que nós temos de 1945, no término da guerra, Segunda Guerra Mundial, é que o homem colocava menos de 10% do carbono que coloca hoje na atmosfera. E depois da guerra, como os aliados venceram a guerra, eles tomaram as indústrias dos países do eixo, Japão, Itália, Alemanha. E aí começou uma globalização, a industrialização se acelerou, foi necessário gerar mais energia elétrica, queimar mais petróleo e carvão, aumentaram as emissões e o que aconteceu? A temperatura decresceu até metade da década de 70. Quer dizer, vejam, aumentaram as emissões e a temperatura, ao invés de aumentar, diminuiu. O que mostra que realmente a temperatura não tem nada a ver com a concentração de CO2, tanto assim que até hoje o Ártico não recuperou os mesmos valores que tinha no final da década de 30, no início da década de 40. E não precisa ir muito longe, não. Aqui perto mesmo, Assunção, no Paraguai, vocês notam, a fonte dos dados aqui é o GISTEMP da NASA, vocês podem entrar no Google, pegar o GISTEMP e ir para lá e baixar a série de dados e fazer exatamente o que eu fiz. Eu escolhi Assunção, no Paraguai, que mostra que as temperaturas mais elevadas foram na década de 30, na década de 40, e que de lá para cá a temperatura tem diminuído e não aumentado. Portanto, o aquecimento que ocorreu foi localizado e não foi global. Dados de satélite estão operacionais desde 1979. Os satélites são interessantes porque os termômetros estão em cima dos continentes, mas os satélites enxergam os continentes e os oceanos. Então, as médias feitas por satélite são mais confiáveis do que simplesmente fazer as médias pelos termômetros. Que mostra aqui que praticamente nesses últimos 30 anos a temperatura não variou. Sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce. Nos últimos 10 anos, parece que tem havido uma tendência de decréscimo, mas 10 anos é muito pouco em termos de clima. Tem picos como esse, por exemplo. Esse é o famoso El Niño, de 97 e 98. Vocês sabem que El Niño é o aquecimento do Pacífico, do Oceano Pacífico Equatorial. Grandes áreas, 30, 40 milhões de quilômetros quadrados, ficam com temperaturas muito altas, 5, 6 graus acima da média, e aí o Pacífico libera grandes quantidades de calor para a atmosfera e faz com que a temperatura média global aumente, nesse caso de 97 e 98, chegou a ficar 1 grau acima da média. Se eu eliminar isso da minha série, então a temperatura praticamente fica estável nesses últimos 30 anos. Então, por que é que o cidadão tem a impressão de que o globo está se aquecendo? E se você conversar com qualquer pessoa com mais idade, 60, 70 anos, ele vai dizer que hoje faz muito mais calor do que fazia antigamente. A razão é que o homem hoje vive nas cidades. De acordo com o último censo do IBGE, aproximadamente 85% da população do Brasil vive nas cidades. No mundo já é um fenômeno, 55% da população vive nas cidades. E o microclima urbano é totalmente diferente dos outros microclimas. E dá para explicar isso fisicamente, dizendo o seguinte: o saldo de energia radiante disponível, normalmente ele é dividido em evaporação da água e aquecimento do ar. Nós chamamos isso de calor latente e esse aqui de calor sensível. Na Amazônia, por exemplo,
80% dessa energia radiante disponível vai para evaporar água e apenas 20% para aquecer o ar. Numa cidade como São Paulo, não tem água para evaporar. A água da chuva cai, encontra o solo impermeabilizado pelo asfalto, pelos edifícios, escorre e vai embora. E aí o que acontece é que toda a energia radiante disponível vai aquecer o ar, os edifícios, de tal forma que a cidade de São Paulo, por exemplo, no pico de radiação solar ao meio-dia, ela pode apresentar temperaturas 5, 6, 10 graus acima, por exemplo, da Serra da Cantareira. Porque não tem água para evaporar e esse calor é usado todo para aquecer o ar. Então, o que o cidadão sente no microclima da cidade é um microclima hoje mais aquecido por causa da urbanização. É um efeito local e ele não se propaga globalmente. Vejam, por exemplo, um estudo feito em Nova Delhi, na Índia, publicado do ano passado, mostra que as temperaturas mínimas noturnas, elas aumentam à medida que eles iam para bairros com maior densidade populacional. Quer dizer, quanto mais gente tiver vivendo por quilômetro quadrado, maior é a temperatura. Aqui, no gráfico desses pesquisadores, mostra, então, variações de até 5 graus dentro da própria cidade, em função da densidade populacional. Assim, o efeito de ilha de calor urbano, como é chamado, ele é que dá a sensação de que o clima está mais aquecido. Globalmente, não há evidências. Finalmente, depois de várias décadas de discussão, eu digo isso porque a primeira palestra que eu fiz contra o aquecimento global antropogênico foi a convite do professor Kinetiro Sugio, em setembro de 1989. Eu estou há 24 anos nessa cruzada contra o aquecimento global antropogênico e só agora os jornais ingleses começam a reconhecer que tem alguma coisa de errado. Jornal The Economist, de 30 de março de 2013, coisa de 2 meses atrás, diz que que está acontecendo? As suas projeções eram 1 grau e meio acima, e a realidade está aqui embaixo. E o CO2 continua crescendo. O próprio serviço meteorológico inglês aqui, Met Office, reportou que global warming stopped 16 years ago, ou seja, o aquecimento global parou há 16 anos atrás. 1997 a temperatura estava meio grau, 2012 a temperatura está meio grau acima da média. Então, os próprios ingleses, que sempre foram grandes defensores do aquecimento global antropogênico, começam agora a reconhecer que não está havendo aquecimento nenhum e que a temperatura está estável. E uma coisa muito importante, também o jornal The Economist, de 16 de abril de 2013, o Parlamento Europeu rejeitou por 334 votos a 315 o apoio ao sistema de comércio de carbono. Quer dizer, o que era esse comércio de carbono? Eu estou poluindo, tenho direito a 100 toneladas e estou poluindo jogando 150. O secretário Cido teria direito também a 100 toneladas, só que ele só está jogando 50. Então eu chego para ele e digo: Cido, compra as suas 50 toneladas e te pago tanto. Quer dizer, qual é a preocupação ambiental? Quer dizer, no fundo, se ele tinha direito a 100 e eu também, eu estava jogando 150 e ele só 50, por que então comprar dele para eu empatar com ele? Quer dizer, isso é ridículo. Não existe
preocupação ambiental nenhuma. O resultado é o seguinte, que a tonelada de carbono chegou a custar quase 40 euros, 100 reais ou quase, por tonelada. E hoje está em 2,46. Vejam a queda tremenda que houve, e de acordo com a União dos Bancos Suíços, que é um dos maiores bancos do mundo, do relatório que eles fizeram aos seus clientes, acionistas, no final do ano passado, o relatório diz que a comunidade europeia perdeu, nesse sistema de comércio de carbono, 287 bilhões de dólares. Jogaram fora. Aí você vê o resultado do que é investir em algo que não tem retorno. Portugal, Espanha, Grécia, França, Itália, todo mundo quebrado. E a Alemanha agora, no primeiro trimestre desse ano, conseguiu um mero 0,1% de incremento no seu produto interno bruto. 0,1%. E os outros países europeus, todos negativos. Por quê? Porque estão jogando dinheiro em coisa que não dá retorno algum e que não vai modificar o clima. Por que não vai modificar o clima? Ponho na cabeça de vocês que CO2 não controla o clima global. Aí, a temperatura, esse traço lilás, se mantendo estável nos últimos 16 anos, e o CO2 já aumentou 8% nesse período, como eu disse, já bateu a marca dos 400 ppm, e a temperatura continua estável. Sabe por quê? Porque o CO2 que o homem coloca, ele é ínfimo, muito pequenininho, comparado com os fluxos naturais dos oceanos, solos, da vegetação. Saem 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual é a incerteza? Qual é o erro que nós temos disso? 40%, 20%, 40 bilhões de toneladas para cima, 40 bilhões de toneladas para baixo. Quanto é que o homem coloca? 7 bilhões. Quer dizer, o homem coloca 3% do que a natureza coloca, e ainda assim o nosso erro é 20%. Então não tem como você medir o efeito desses 3% se a sua incerteza é 20% para cima, 20% para baixo. Não há como. Você aprende em cálculo numérico que, se você não conhece se esse segundo número aqui, segunda casa, é um 4 ou é um 6, quer dizer, aqui eu não sei se é 160, não sei se é 240 bilhões, para que eu vou discutir a primeira? Se a minha incerteza está na segunda. Então não faz absolutamente sentido nenhum se discutir essas coisas. Outro gás. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, o metano é 21 vezes mais poderoso em absorver radiação infravermelha. O metano, ele é resultante da decomposição ou da fermentação anaeróbia da matéria orgânica. Por exemplo, arrozais plantados alagados, você colhe o grão, deixa a planta apodrecendo, a planta elimina, gera metano. Ruminantes, até aqueles bichinhos fofinhos, bonitinhos, branquinhos, que a gente costuma contar quando está com insônia. Carneirinhos. São terríveis esses bichos. Pensa, ele come capim e fica virando de um estômago para o outro. E depois libera metano pela frente e por trás. E ajudam a aumentar a temperatura do globo. Vocês dão risada, mas a Nova Zelândia, que é um dos maiores criadores de carneiro do mundo, queria impor uma taxa aos criadores de carneiro, porque o pum dos carneiros estava contribuindo para o aquecimento global. Felizmente não conseguiram, mas dá para vocês terem uma ideia do que são políticas públicas que pode advir
de hipóteses como essa que não tem fundamento científico algum. O metano, ele está estável. A NOAA, que é a Agência Americana para Oceanos e Atmosfera, vocês conhecem muito bem a NASA, que é para espaço e aeronáutica. A NOAA é para oceanos e atmosfera. Ela tem uma rede mundial, e se vocês entrarem na internet, esse gráfico está feito aqui em partes por bilhão. Na realidade, se eu colocar como, por exemplo, o CO2 é colocado em partes por milhão, eu tenho que dividir tudo isso aqui por 1000, e o gráfico fica mais ou menos como isso. Praticamente constante desde 1983. Nem os maiores especialistas que diziam que o metano estava aumentando por conta dos arrozais, por conta dos ruminantes, tá? Não sabe agora por que o metano se estabilizou. O fato é que o metano, que é teoricamente um gás poderoso de efeito estufa, parou de aumentar, muito embora os arrozais estejam aumentando em área e os ruminantes estejam crescendo na taxa de 17 milhões de cabeças por ano. O metano está estável, em alguns anos até com crescimento negativo. Gostaria de detalhar mais, mas não vou detalhar isso. Basta dizer para vocês, o efeito estufa, que seria aquela propriedade da atmosfera, então, de deixar passar a radiação solar aquecer a superfície emitir radiação infravermelha, e essa radiação ser absorvida por gases como o CO2, da maneira como o efeito estufa está descrito na literatura, ele fere as leis básicas da física, como conservação de energia. Só vou lhes dar um argumento, depois vocês podem entrar na internet e ler mais sobre isso. A nossa atmosfera ela é composta de 78% de oxigênio, de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio. Esses três gases já formam 99,9% da nossa atmosfera. O CO2 entra com 0,04%. Se vocês lembrarem do que vocês aprenderam no jardim da infância, número de Avogadro, qual um mol de um gás ocupa 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, fizerem as contas, vocês chegam à conclusão que para cada molécula de CO2 tem pelo menos 2.600 moléculas de nitrogênio, oxigênio e argônio. Quando o CO2 absorve a radiação infravermelha, a molécula entra em ressonância, ela vibra e roda. Só que vibrar e rodar são movimentos mecânicos, gera energia cinética. Quando ela se movimenta, ela se choca com as outras que estão em volta dela e ela transfere essa energia cinética na forma de calor, mas é uma moléculazinha só, no meio de 2.600. Se ela transfere o calor por colisão, ela não pode reemitir. Portanto, essa teoria do efeito estufa, que é o pilar de toda a teoria do aquecimento global antropogênico, precisa ser revista, porque, embora ela esteja aí há quase 200 anos, na realidade não existe comprovação científica da existência do efeito estufa. Então, por que o ar é quente, próximo da superfície? Sim, aqui embaixo, próximo da superfície, temperatura é 25, 30 graus. Na altura que voa um jato comercial, 10, 12 quilômetros de altitude, a temperatura é 45, 50 graus abaixo de zero. Quer dizer, a diferença de temperatura entre a superfície e o nível que voa um jato é da ordem de 70, 80 graus. Por que a temperatura é alta próximo da superfície? Aqui o princípio do balão de São João. Em dados empíricos mostram que um balão não sobe com a tocha apagada. Já ouviram algum balão subir com tocha apagada? Por quê?
Arquimedes, há 350 anos antes de Cristo, teria a solução. O balão tem peso e o ar que ele desloca, ou seja, o empuxo, é pequeno quando está apagado. Ou seja, o peso é maior do que o empuxo, o balão fica no chão. No momento que eu aqueço o balão, o empuxo fica maior do que o peso, o balão adquire flutuabilidade e sobe. Então, o princípio físico mais importante para aquecer o ar próximo da superfície é a condução de calor. É o ar em contato com a superfície. Vocês veem isso, por exemplo, num carro que está com os vidros fechados no estacionamento debaixo do sol. Se vocês colocarem um termômetro lá dentro, a temperatura pode chegar a 55 graus. Mas no momento que você baixa o vidro, aquele ar escapa e vai embora. Ar tem peso. 1 metro cúbico de ar pesa 1.200 gramas. Até conseguir flutuabilidade, ele vai se aquecendo e fica próximo da superfície. Depois que ele é aquecido, a densidade dele diminui, e aí ele adquire flutuabilidade, sobe e é reposto por ar mais frio, semelhante ao que acontece com o carro quando a gente abre as janelas. Portanto, o efeito mais importante não é o radiativo de o CO2 absorver e emitir radiação, mas sim a condução de calor do ar em contato com a superfície. Portanto,